Esses disjuntores fazem parte de mais de uma centena de disjuntores que eu sugeri a troca nas instalações elétricas. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. A pergunta que eu gostaria de fazer aos profissionais da elétrica é a seguinte: vocês também, independente do trabalho que for fazer em uma casa, numa instalação elétrica, que seja trocar uma lâmpada e observa disjuntores iguais a esses, você ia sugerir ao proprietário a troca? Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Essa pergunta que eu estou fazendo é para que nós possamos discutir, ou discursar sobre o tema, porque eu geralmente deixo claro que um profissional da elétrica responsável, e que segue as normas, o que diferencia ele de outros profissionais é justamente a preocupação com a vida, vida, qualidade, segurança e eficiência da instalação. Então, mesmo que, vamos supor, eu fui chamado para trocar uma lâmpada em uma instalação, muitas vezes acontece isso, a pessoa não poder subir em escada ou não ter acesso, aí ela acaba chamando a gente, para trocar uma simples lâmpada. E quando eu fui no quadro identificar o circuito da lâmpada para fazer a troca, já que ela ficava numa área alta e molhada, eu optei por desativar o circuito dela. Quando eu abri o quadro, eu vi um disjuntor desse tipo aqui. Eu desativei o disjuntor, fui lá, fiz a troca por uma lâmpada nova e chamei a cliente e mostrei para ela. Falei, olha, isso aqui significa que o seu fio está sofrendo aquecimento a ponto de carbonizar o disjuntor. Por enquanto, não está desarmando o disjuntor, mas eu acredito que, se permanecer assim, vai acabar pondo fogo no quadro. E eu acabei convencendo essa pessoa, ela me perguntou quanto eu cobrava para trocar o disjuntor, eu dei o preço, sugeri uma marca média de mercado e trocamos o disjuntor. O meu serviço ali era simplesmente trocar uma lâmpada e ir embora, ficar tranquilo. Tem muita gente que nem desliga o disjuntor do circuito de iluminação para trocar uma lâmpada. Eu sempre opto por essa segurança a mais, porque eu não sei como é que foi feita a instalação da lâmpada lá em cima. De repente eu posso pegar no bulbo e levar um choque elétrico. Uma vez que a lâmpada está queimada, eu não sei se ela está desligada ou ligada, já que a maioria dos interruptores que nós temos no mercado não tem essa identificação on-off. Então eu sempre opto por desativar o disjuntor e fazer a troca da lâmpada. Então eu troquei essa lâmpada, troquei o disjuntor. O fio, eu percebi que ao cortar mais ou menos 10 milímetros do pedaço de sobra que tinha lá, estava bom, eu encaixei e recebi o dinheiro e fui embora. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, faça comentários, nos envie sugestões, perguntas e compartilhe em suas redes sociais. Quando o YouTube percebe que tem gente dando joinha, fazendo comentário, enviando sugestões ou fazendo perguntas, o YouTube entende que tem algo de interessante naquele vídeo e acaba por divulgar o vídeo para mais pessoas. Compartilhe com os nossos canais. Visitem os nossos canais. Nos ajude a melhorar a qualidade e eficiência desses canais. Cada disjuntor tem uma história. Esse aqui estava já pegando fogo, enquanto esse estava aquecendo num circuito de iluminação, que não é comum disjuntor aquecer em circuito de iluminação, é muito difícil, mas estava aquecendo.
Esse aqui estava no circuito de um padrão elétrico de entrada e estava fritando, cozinhando o disjuntor, a ponto de nós vermos aqui fundindo o fio ao disjuntor. É até difícil sabermos aqui quem é fio, quem é disjuntor, porque realmente fundiu. Eu acredito que se fosse para fazer um negócio perfeito, nós não teríamos conseguido fazer do jeito que está feito aqui, ó. Aqui fundiu a ponto de não sabermos quem é disjuntor e quem é fio. Aqui também foi trocado o circuito, foi trocado inclusive os dois disjuntores, e eu fiz o cálculo de carga e demanda do padrão elétrico de entrada e vi que houve um erro, né, na interpretação. Se tem 10 amperes, vamos imaginar, é claro que um padrão de elétrico de entrada não é só 10 amperes. Mas se tem 10 amperes de carga, eu não posso colocar ali 9 amperes de disjuntor. Eu tenho que colocar sempre uma porcentagem a maior. Ou, na pior das hipóteses, o disjuntor da sequência. Por exemplo, essa pessoa fez um cálculo de carga lá na instalação dela, deu 50 amperes. Ela foi e colocou um disjuntor de 32 amperes. Então já está errado. Está totalmente errado. Tá? Então, se eu fiz um cálculo de carga e preciso de 50 amperes, eu preciso de ter pelo menos um disjuntor de 50. É claro que eu preciso colocar um valor a maior nos meus cálculos de carga e demanda, né? E aí foi por isso que começou a fritar tanto a falta de dimensionamento correto do disjuntor e do fio, começou a fritar o fio na instalação. Esse sem identificações também, quando eu fui chamado nas instalações, que eu vi isso lá, eu procurei o circuito, né, da instalação, fiz um cálculo de carga para descobrir quem deveria estar ali. Porque o fato de ter um disjuntor não significa que o circuito está protegido. De repente eu preciso de um de 50 amperes igual a esse caso e tinha um de 32. Vamos imaginar que de repente aqui precisa de 50 amperes e aqui tem um de 25. Então eu preciso descobrir quem é o circuito da instalação, fazer um cálculo de carga e demanda do circuito, aí sugerir ao cliente, né, ao proprietário, a troca do disjuntor e sempre justificar, né, de acordo com a norma, o porquê que está acontecendo aquilo, o porquê que ele precisa trocar. Então foi realizada as trocas, né? Eu nunca tive problema com o cliente quando eu argumento em relação à segurança, qualidade e eficiência da instalação. E também quando eu argumento em respeito à proteção da vida, né? Porque uma instalação mal feita pode causar a morte, né, de pessoas e animais ali naquela instalação. Então eu nunca tive problema, porque o que vale muitas vezes é a argumentação que você vai usar. Ah, vou trocar porque eu quero trocar. Não, não é porque você quer trocar, é porque oferece risco de vida na instalação, risco de morte, né? Você pode perder entes queridos simplesmente por causa de um disjuntor mal dimensionado, um disjuntor que está sem identificação, um disjuntor que está aquecendo e carbonizando o fio. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.